apenas, e nós queremos também ouvir outros irmãos, aproveitar esse tempinho, esses 30 minutos antes do almoço, ouvir outros irmãos, algo que, enquanto nós ouvimos a palavra do Senhor nessa manhã, aquele aspecto que o Senhor falou ao teu coração, queremos que outros também possam fazer isso. É o que eu vou fazer aqui agora. Eu quero apenas agregar algo àquilo que o irmão Gevaldo falou. Enquanto aquilo que Eliseu falou, Wesley, como é que é? Wesley. Você sabe, Eliseu, enquanto você estava ministrando, estava lendo. Claro que Eliseu não leu todos os textos, né? Porque há outros textos que Paulo fala sobre essa questão do sofrimento no ministério, né? E um texto que eu lembrei, enquanto você falava, é aquele texto o texto de 2 Coríntios 11, quando Paulo está falando sobre sofrimento no ministério, na obra, né? Ele diz, versículo 24 de 2 Coríntios 11, ele diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Pensa no que ele contou. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, no meio de familiares, né, de gente próxima dele, passou perigo, né, no meio de gente próxima. Ele diz: em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Não é brincadeira não, hein? Perigos, um lugar que não era para a gente correr perigo, não é? Paulo lembra que ele passou perigo entre falsos irmãos. Agora é impressionante como Eliseu colocou para nós aqui, como Paulo era um cara resolvido quanto a isso. Paulo não tinha mimimi com esse, ficar magoadinho, chateadinho por estar entre falsos irmãos. Ele fala dos falsos irmãos, mas depois ele diz: além destas coisas exteriores. Ele chama tudo isso, você viu o currículo do cara? Ele chama tudo isso pelo qual ele passou de coisas exteriores. Mas você vê que o que realmente movia a vida de Paulo, assim, era o peso dele, era a preocupação com todas as igrejas. Falando a respeito dessa coisa de ministério, do cuidado com essas coisas na nossa vida, como líderes na casa de Deus, eu perguntaria assim: quem de nós, né? O Eliseu fez um exercício aqui pedindo para levantar a mão, né? Eu fui o que não levantei a mão, mas que experimentei isso também. E eu me lembro uma vez, em específico, de um momento de sofrimento no ministério, e eu acredito que vários de vocês já devem ter passado por isso, e que quando você se sente tentado a defender a autoridade que Deus te deu, a defender o ministério. E eu me lembro, eu não imaginava que eu ia passar por isso, né? Um tempo antes, numa ligação por telefone com o Marcos, entre aspas, sem saber por que, ele me disse isso. Eu não imaginava que algum tempo depois aquela palavra ia me ser muito útil, aquilo que o Marcos falou. O Marcos falou assim: João, eu não lembro exatamente o conteúdo da nossa conversa, mas em algum momento da conversa ele falou para mim assim: João, nunca defenda a autoridade que Deus te deu, porque quem vai defender a autoridade que Deus te deu foi quem
te deu a autoridade. Ele, não cabe a você, não cabe a nós defender a autoridade que Deus nos deu. Quem tem que defendê-la é quem nos deu a autoridade. E quem deu a autoridade foi Deus. E eu me lembro que pouco tempo depois, eu passei, isso foi colocado à prova. Eu achei, amém, Marcos, maravilha, é isso mesmo, tal. É mais fácil falar amém nessa hora. Não estou passando por isso, não experimentei nada disso. Mas eu me lembro que um tempo depois, a tal da autoridade que eu tenho lá em São Paulo, ou que eu tinha lá em São Paulo, ela foi colocada à prova. Eu me lembro que uma irmã lá trouxe uma lista de acusações a meu respeito, a esposa de um companheiro na época lá, que depois acabou indo embora. Mas antes de ir embora, ela deixou uma marca, né? Ela levantou lá, era uma lista lá de uns 5 pontos lá, e um dos companheiros na época chegou até mim e trouxe as reclamações que ela estava fazendo a meu respeito. E ela falou assim, João, ele falou assim, João, só tem um jeito de resolver isso. Nós vamos reunir os líderes lá da onde você está. Na época eu morava na zona leste de São Paulo. Nós vamos reunir os líderes lá e nós vamos perguntar para eles se isso que ela está falando é verdade. Pensa numa semana difícil. A reunião ia ser no sábado, de manhã, na minha casa. Isso era terça-feira, eu estava voltando de uma viagem. Pensa como foi duro esperar quarta, quinta, sexta. E o que aconteceu? Eu me lembrei dessa conversa com o Marcos no telefone. E o Marcos, na época, ele citou o exemplo de Moisés, né? Moisés foi questionado a autoridade dele. Coré, Datã e Abirão, vocês lembram lá, Números capítulo 16. Bom, chegou o sábado. Irmãos, eu não preciso dizer para vocês que eu não tirei 10, não é? O William, Hélio e o Ismar na época reuniram os líderes lá e colocaram as reclamações que ela tinha feito. E os irmãos falaram assim, olha, o João nós sabemos quem é. Ou seja, você começa com 10 lá na reunião. Eu comecei a reunião com 10. Só que nessa primeira fala, a nota já... nós sabemos muito bem quem é o João. Mas obviamente, e eu não sabia o que estava acontecendo ali. Irmãos, isso me fez muito bem, porque Deus me colocou numa situação que aquilo que eu tinha para dizer não tinha valor algum. Quem tinha que dizer alguma coisa eram os demais irmãos. Então eu me vi numa situação que eu não tinha como defender a autoridade que eu tinha, não é? Mas eu digo, Eliseu, ouvindo você falar ao nosso coração, quando Eliseu compartilhou essa palavra em São Paulo para nós lá, eu digo, irmãos, não sei se vocês têm essa experiência com Eliseu, mas a gente arrisca dizer mesmo, acho que quase com convicção agora que o dom do Eliseu é de profeta mesmo. Mas o Eliseu tem uma graça de Deus de trazer umas palavras assim, como se Deus estivesse passando uma ressonância magnética. Tem exame os irmãos, tem mais acurado que a ressonância? Tomografia, obrigado, Cláudio. Melhor falar quem entende, né? Então o Eliseu tem uma capacidade de Deus de se transformar fazer da nossa vida assim, fazer uma tomografia em nós. E essa palavra fala muito para nós, como líderes na casa de Deus, ao nosso coração, de atitudes nossas quanto a isso. E foi incrível, né? Teve essa situação lá com os líderes, onde foi colocado a prova a autoridade, né? E foi Deus, né? Eu não tinha como defender, né? Eu falei assim, bom Senhor, eu me lembro que quando eu estava lá esperando a reunião terminar, eu falei assim, bom Senhor, agora é a hora, dessa vez se o Senhor vai defender minha autoridade, ou eu vou tirar 0 desse negócio aí, eu vou ser deposto, né? Bom, irmãos, eu estou aqui, graças a Deus, não tirei 10, mas passei. E algumas semanas depois, Hélio e eu, a gente estava desenvolvendo uma amizade com um irmão, com um pastor lá na Grande São Paulo, e ele ligou para nós querendo tomar um café conosco, comigo e com o Hélio. Aí nós marcamos lá numa padaria, vamos tomar um café,
E esse irmão chegou para mim e falou assim: olha, João, eu não sei o que é, mas eu queria conversar com vocês, porque Deus me deu uma palavra sobre você, João. Eu queria ler essa palavra para você. E ele leu para mim, irmãos, o texto está em 2. Vocês conhecem a história de Davi e Simei? Ele falou assim: olha, eu não sei pelo que vocês estão passando, mas Deus me trouxe essa história biblicamente e pediu para falar para você. Ele começou a falar, eu desabei porque eu sabia que era Deus. E é incrível, né? Vocês conhecem a história. Simei sai acusando Davi, dizendo um tanto de impropério para Davi, né? E Davi está ali com a comitiva real, passando, e Davi não se incomoda, a ponto de um soldado dele, o cara foi tomado de uma indignação do tanto de desaforo que aquele cara estava falando, e ele chega para Davi: Senhor, basta uma ordem, eu vou lá e corto a cabeça desse cara. E Davi diz assim: se Deus está permitindo que ele me insulte, quem sou eu para dizer que ele não pode me insultar? Bom, irmãos, ou seja, você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, por algumas vezes também no ministério, e isso nos leva a guardar o nosso coração, né? Não foi do dia para a noite que Moisés se tornou esse homem manso. Deus tem suas maneiras de amansar os seus servos. E o que ele usa? Ele usa exatamente isso que Eliseu falou. Usa os cimeis da vida. Usa os cimeis da vida. Usa situações para colocar à prova nossa vida, a nossa própria vida, o que é o ministério para nós, o que é essa tal da autoridade que Deus nos deu. Nós sabemos que Deus nos deu, mas nossa relação com ela nós temos que ter muito temor e saber que é Deus quem deu e pertence a Ele. Eu não posso arrogar ela para mim, dar tapa na mesa e dizer eu sou autoridade aqui. Moisés não fez isso, Davi não fez isso, e que o Senhor nos guarde também de não fazermos isso. Ficarmos em paz. Amém? Obrigado, Eliseu, por essa tomografia que revela, né? Ela é reveladora, ela mostra o que se passa, como está o nosso coração. Amém? Se mais algum irmão quiser compartilhar, o microfone. Irmãos, esse tempo vale tanto para participações como essa que o João teve aqui, trazendo alguma palavra que complemente, como também para perguntas, coisas práticas que vocês viveram, vivem, quer saber como se aplica uma coisa ou outra. Estamos abertos aqui, até o almoço. Eliseu nos disse que ele não estava pregando, né? Ele estava testemunhando as experiências dele nessa sala, onde Deus nos chama para nos reeducar. Porque quando Paulo recomenda a Tito esse negócio de educação e reeducando-nos, educar alguém é difícil, reeducar é pior. E a gente, quando se converte, tem que entrar na sala da reeducação. Não é brincadeira, né? E quando o Eliseu está compartilhando, eu me lembrei do que Paulo falou ao escrever a segunda carta dele aos Coríntios. Como esse homem era resolvido, um homem que tinha uma alma governada por Jesus. Jesus era pastor e era bispo da alma de Paulo. Porque se eu tivesse passando por aquilo que a gente vai ler esse versículo, talvez eu estava pensando em entrar num buraco, ficar escondido num quarto, não escrever carta apostólica. Então, por vezes, nós queremos sustentar a nossa fé e ministério tendo como base nossas emoções. E nossa fé não pode advir daí. Tem que advir da palavra de Deus, daquilo que é concreto, daquilo que é real, não dessa abstração da vida. Olha como é que estava
o homem interior de Paulo quando ele escreveu a segunda carta aos Coríntios. Está no capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração vos escrevi. Será que um pastor que está passando por sofrimentos e angústia sente-se apto para escrever qualquer coisa, uma carta apostólica? O cara não quer nem pregar. Nós precisamos ter uma alma governada pelo Senhor. As circunstâncias da vida não podem sufocar aquilo que é de Deus dentro de nós. É muito gostoso ouvir, como te ouvimos, né, Eliseu? Não é fruto daquilo que alimenta os outros apenas, mas daquilo que alimenta a mim mesmo. Estou sendo alimentado por isso, logo reparto uma porção daquilo que o Deus mesmo tem sido alimentado. Então vos escrevi com muitas lágrimas. Olha, com quem que ele estava preocupado? Para que não ficasseis entristecidos. Ele não se preocupa com a angústia dele, não se preocupa com o sofrimento dele, não se preocupa com o coração dele, mas ele está preocupado com o coração das ovelhas. Mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Já que você falou de 2 Coríntios, eu também queria ler 2 Coríntios, mas só que capítulo 1, 2 Coríntios 1, do 3 em diante. 3. Não é primeiro, é segunda, certo? É 2 Coríntios? 2 Coríntios, é que eu teclei aqui errado. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Eu gosto de ver esse texto sempre que ele não é Pai de uma misericórdia nem de uma consolação, mas de toda consolação e misericórdia no plural. É toda misericórdia para mim. É Ele que vos conforta em toda a nossa tribulação. Sempre que você passa por uma angústia, uma tristeza, e é consolado por um irmão, por alguém, por alguma situação, lembre-se, foi Deus que te consolou. Não foi outra pessoa, foi Deus. Não espere de ninguém, espere só de Deus. Repetindo, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Para quê? Qual é o objetivo de nós sermos consolados? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Todo presente que Deus te dá é para você passar adiante. Nunca o presente é para ficar retido só para você. Toda fé, toda graça, toda misericórdia é para compartilhar. É ir adiante, ir mais, cada vez mais. Versículo 5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestaram em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Você está sendo consolado por Deus por uma coisa, por alguma coisa? Compartilhe. Dê mais. Dê para os outros. Deixe os outros receberem a mesma consolação. Versículo 6. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto. A minha tribulação é para o teu conforto. O teu conforto me consola, mas a minha tribulação é para o teu conforto. Eu lembro de uma situação, eu recém-operado, e o hospital fez um erro médico grande. Eu tomei um remédio que eu não podia tomar, e os irmãos advogados, discípulos advogados, alguns, se juntaram e foram lá em casa me instar para que eu entrasse contra o hospital, que abrisse um processo por causa de um erro médico contra o hospital. E o erro médico foi simples, eu não podia tomar nenhum remédio à base de ópio, e eu tomei um remédio à base de ópio, e eu fiquei doido de pé.
império. Eu já sou doido, fiquei um pouquinho mais doido. A doideira estava nesse nível. O chuveiro era um dragão que queria comer minha cabeça. Eu não conseguia ficar em pé debaixo do chuveiro. Alguém tinha que me segurar. Eu tremia, não tinha como. Só que eu tinha 55 anos, eu era um homem velho, um macho com consciência, mas o dragão queria morder minha cabeça. Eu olhava, do lado de fora era um chuveiro, punha o pé debaixo do chuveiro, era um dragão. Não tem explicação. A televisão era um jacaré de boca aberta, fedendo, com bafo e tudo. Quem via a televisão nem nada? Não tinha, era óbvio, é isso, é alucinações. E os irmãos fizeram porque quiseram me ensinar que eu entrasse num processo. E a única coisa que eu orando ao Senhor, enquanto eles falavam, eu virei e eu entendi do Senhor dizer uma coisa para eles. Se Deus está me deixando passar por isso para me ensinar, como é que eu vou processar a mão de Deus? Como é que eu vou contra a mão de Deus? Não vou. E eles dizem, você não está entendendo, você está alucinado. Se eu não estou alucinado, eu estou num momento de tranquilidade, mas não me deixem alucinado. Eu estava no meio de um grande sofrimento físico, químico, que eu não tinha o menor controle sobre mim. Eu precisava que alguém cuidasse de mim. Se eu sentasse de frente para o computador, como está Isaac, e eu de repente olhava, via que não tinha ninguém, eu estava sozinho na sala, eu caía no chão. Não tinha ninguém. Eu começava a tremer, me debater e levava computador, mesa, cadeira, tudo para o chão. Isso não durou muito tempo não, só 45 dias. E foi, graças a Deus, só foi 45, imagina, podia ser 45 anos. Então foi pouco tempo. Mas eu queria continuar a leitura aqui. Mas se somos atribulados é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que também nós padecemos. A palavra mais difícil de se entender aqui é paciência. Então eu entendi do Senhor que eu não tenho que pedir paciência, eu tenho que clamar por misericórdia. E ponto final. Versículo 7. Eu quero ler como o Senhor tem me falado. A minha esperança a respeito de vocês está firme. Sabendo que vocês são participantes do sofrimento, assim sereis também das consolações. Não fique olhando para o sofrimento. Olhe para Cristo, contemple Cristo. Olhe para a beleza de Cristo. Olhe para o que Cristo está fazendo. Olhe para o que Cristo já fez. Olhe para o que Cristo vai fazer. Eu não fique olhando o sofrimento, deixa ele lá. É dor, é dor, é dor. Qual o problema da dor? Você está experimentando a cruz, que bom. Cruz não é lugar de lazer. Cruz é lugar de dor, não é sofá. O sofá a gente fica tranquilo. O Senhor quer nos levar muito além. Muito, muito além. Perseveremos. Amém. Vou pegar o final aí do que Eliseu compartilhou. Efésios 4, 1 e 2. Toda essa situação da estratégia de Deus para a edificação da igreja realmente depende de sermos mansos e humildes. Questão de sofrimento, se eu não for manso, não for humilde, eu não vou entender. E a questão também da estratégia da igreja. Não tem como eu andar junto com alguém se não houver essa mansidão e essa humildade. Então Paulo, antes de falar sobre tudo isso, ele diz assim: 4. Rogo, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Como? Com toda humildade. Se não houver humildade, não tem como. A gente não tem como aprender aqui nada se não houver essa humildade. E mansidão.
com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, quando Eliseu estava falando sobre que Jesus é o único que pode nos ensinar essas coisas, eu me lembrei desse texto. Não tem como a gente aprender nada, não tem como a gente passar por sofrimento, não tem como Deus aprovar o nosso ministério se não for esse coração manso, humilde. E aí, Eliseu, eu lembrava o seguinte, que essa mansidão, aquilo que você falou, existe um cavalo bravo e um cavalo manso. Eu não tenho como montar em um cavalo bravo, eu só posso montar em um cavalo manso, e aí direcioná-lo para onde eu quero que ele vá, porque ele é manso, e aí eu posso conduzi-lo. Que Deus nos leve esses dias aqui a sermos mansos e humildes. Amém. Para que Ele possa fazer o que Ele quer. Amém. Com cada um de nós. Amém? Amém. Uma hora, o almoço começou a ser preparado para ser servido. Queria comunicar umas 2 ou 3 coisas. Primeiro, que os links com as ministrações que foram compartilhadas lá em Rondônia e também em São Paulo, em algum momento serão disponibilizadas para que vocês possam acessar. Nós também tivemos aqui em Salvador, umas 2 semanas atrás, não me lembro bem, 3 semanas atrás, um retiro com os presbíteros e todos os líderes, todos os cooperadores. E uma série de coisas importantes foram compartilhadas. Nós também queremos disponibilizar para vocês os links para vocês acessarem essas palavras. E consideramos um momento grave em nossa história, momento de ajustes e recuperação de muito daquilo que Deus nos deu e que por diversos motivos se perdeu. Isso passa obrigatoriamente por 2 aspectos. Primeiro, a aplicação de todos os princípios e de toda a doutrina sobre nós. O risco de, ao nos tornarmos pastores e líderes, meio que nos esquivarmos, ficarmos fora dessa régua, é enorme. E nós nos vemos apenas como quem aplica sobre outros. Só que isso rouba de nós o selo da aprovação de Deus. Nós não podemos exigir e não podemos aplicar aquilo que não é exigido de nós e que não é aplicado sobre nós. O primeiro ponto é nós passarmos essa regra sobre nossa própria vida pessoal. Isso envolve a nossa vida pessoal mesmo, né? Eu e Deus. Isso envolve a nossa vida familiar, cada um de nós, com a sua esposa, com seus filhos, com sua casa, com suas finanças, com seus compromissos, com sua palavra. Isso passa por nosso ministério, aplicar isso em nós. E depois sermos efetivos e termos suficiente afirmação que advém do fato de que essas verdades estão sendo aplicadas em nós. Nós podemos, em boa consciência e confiança, aplicarmos na igreja, para que se recupere aquilo que um dia nos foi confiado e se diluiu. Então, esse retiro também tem intenção, e é nossa oração ao Senhor, de promover algumas dessas coisas, despertar nossa consciência. Eu estava orando ao Senhor que restaurasse nossa consciência, com coisas simples, e que às vezes nos acostumamos a passar sem elas, ou conviver com elas quando teremos que quitá-las em nossa vida. Então, o Senhor restaurar nossa consciência, nos devolver essa simplicidade e pureza que são devidas a Cristo. Sermos simples, sermos tocáveis, sermos conduzíveis, sermos formáveis. Deus quer fazer isso. Nunca chegaremos a um ponto que não precisamos mais que alguém nos diga para que lado temos que ir. É muito comum em conversas com alguns ouvir a seguinte frase: velho, já tem uns 50 anos e eu já sou do moço e já devia de
precisando ser corrigido. Não confundimos ser irrepreensível com ser incorrigível. São coisas bem diferentes. Nós podemos ter 80 anos. Se nos tornarmos corrigíveis ou passíveis de correção, devemos ser corrigidos. Com simplicidade, como discípulos que somos. O ministério não nos tira a condição de discípulos. Antes de sermos pastores e líderes e conduzirmos, somos discípulos e somos conduzíveis. E podemos e devemos ser conduzidos. Então, estes retiros estão bem desse objetivo também. Qual foi o impacto que houve em nossa vida quando escutamos a primeira vez sobre o Evangelho do Reino, o propósito eterno, sacerdócio dos santos, andar na luz, membros uns dos outros, igreja nas casas, juntas e ligamentos? Essas coisas aquecem nosso coração, fazem nossos olhos brilharem, temos o mesmo ímpeto de 3 décadas atrás, 2 décadas atrás. É necessário recuperar isso, irmãos. E cremos que Deus quer fazê-lo e o está fazendo. E esses retiros têm sido um recurso dos céus para cooperar nesse trabalho de Deus. Amém? Hoje à tarde, se Deus permitir, Marcos estará compartilhando a palavra sobre o caráter do ministério sacerdotal. Como é que funciona isso, afinal de contas? O que é que nós cremos sobre essa relação apostólica ou extraocal?